E bom, a Engie vem acumulando uma queda somente nesse último ano, nos últimos 12 meses, de cerca de 12%. Mas será que chegou um momento que ela abriu uma oportunidade pra gente investir? Será que é um bom momento pra gente comprar a Engie ou não? É uma cilada, a empresa não tá tão legal assim. O que tá acontecendo com a Engie? E bom, a ideia desse vídeo como um todo é te ensinar aqui uma aula, de fato, para que você aprenda a fazer uma análise fundamentalista sobre uma ação. Então eu vou fazer um checklist aqui percorrendo vários itens para que a gente chegue numa conclusão. Vale a pena investir na Engie ou não? Principalmente nesse preço aqui na faixa dos 35, 34 reais que a gente está encontrando a Engie atualmente. Então, bora lá pro vídeo. Bom, dando uma olhadinha na cotação aqui no Google mesmo, a gente consegue ver então a Engie Brasil, código Engie, ENGIE3. E nós vimos aqui então, ela hoje deu uma subidinha aqui em cerca de 35, mas ela chegou a bater aqui os seus 34. Se a gente pegar os últimos dias aqui, ela oscilou bastante, mas o que pega mesmo é o último ano. Se a gente olhar aqui o último ano, ela caiu cerca de 12%. Se a gente aumentar um pouco o leque, ela caiu cerca de 34% aqui nos últimos 5 anos, que a gente tá pegando desde 2020 até então, antes ali da pandemia, depois teve a queda, aquela coisa, aquela confusão toda que aconteceu. Mas, de fato, aqui nos últimos anos, a empresa andou de lado e caiu, agora caiu bastante. Tava lá na faixa dos 40, 45 e despencou, caiu demais. Mas, olhando pro máximo, desde a sua criação, foi lá em torno dos anos 2000, ela teve uma valorização aqui gigantesca de 1000%. Então, é isso, a gente tem que sempre olhar pro longo prazo, mas nesses últimos meses e anos, ela vem andando de lado aqui e, inclusive, agora caiu bastante. Então, olhando para essa queda dos últimos anos aqui, essa queda aqui nesse último ano, principalmente, a gente vai ver. Será que abriu uma oportunidade? Será que vale a pena a gente investir na Engie? Bom, nessa aula, então, eu queria te falar, nesse vídeo aqui no YouTube, eu queria te falar, então, sobre o checklist que eu utilizo aqui pra gente fazer essa análise fundamentalista de empresas pensando mais no buy and hold, que é comprar, segurar essas ações, essas empresas por um longo prazo. Essas planilhas aqui, toda essa aula, tudo que eu falo aqui sobre como fazer essa análise fundamentalista, eu vou ter, então, no meu curso, na minha comunidade, que vai ser lançada daqui a alguns meses. Então, já fica ligado, se você gostar desse checklist, se você gostar dessas planilhas todas que eu vou te mostrar aqui, faz sentido ali você dar uma olhadinha também na nossa comunidade. A ideia é que eu tenha lá uma comunidade onde a gente consiga trocar ideias, sou eu ali que vou estar respondendo junto com vocês, então sempre que vocês tiverem alguma dúvida, é eu que vou estar ali respondendo pertinho de vocês, mas é isso, são vários cursos dentro da comunidade para que você aprenda desde o básico até o mais avançado, para que você faça as análises que você quer sobre as ações e também que você consiga montar a sua carteira de ações, de FIs, a sua carteira perfeita de investimentos. Então, dito isso, vamos lá, vamos começar aqui com o nosso checklist. O que eu gosto sempre de fazer? Eu primeiro coloco então o código da ação, obviamente, aqui o código de negociação dela. Depois disso a gente começa a dar uma olhadinha para a ação. Ela é uma empresa que é considerada small cap, é uma middle cap ou uma large cap. O que acontece? Nós temos na bolsa as empresas que são as blue chips, que são aquelas que são consideradas as grandes empresas, aquelas mais consolidadas. Então, olhando para a nossa bolsa de valores aqui do Brasil, a Engie é sim considerada blue chip, ela é considerada uma empresa grande, uma empresa que é robusta. Então, se eu for olhar, por exemplo, aqui no site do Investidor 10, a gente pesquisa aqui então a Engie, nós vemos aqui na parte da empresa, a gente já vai ver aqui o valor de mercado dela. Então, ela gira aqui em torno de 30 bilhões. Se a gente for pegar as 5 maiores empresas de energia elétrica que nós temos no país, o setor de energia é um dos mais fortes do Brasil. E a Engie, ela está em quinto lugar sobre se a gente considerar aqui o valor do mercado. Então, cerca de 30 bilhões. É sim uma empresa grande do nosso mercado. Bom, então, eu marco ela aqui como large cap e a gente pensa também, a Engie é uma empresa que ela é de crescimento ou ela é uma empresa que foca mais em seus dividendos? E a Engie, ela é considerada, sim, uma empresa que é boa pagadora de dividendos. Ela tem uma média de dividendos que fica aqui em torno de 7%. Nos últimos anos, se a gente for até dar uma olhadinha nos últimos anos mais recentes aqui, ela diminuiu um pouco esse dividendo aqui para perto de 6%. Mas sim, ela é considerada uma empresa, então, pagadora de dividendos. Então, com isso, a gente já começa a preencher o nosso checklist e depois disso a gente começa, então, a fazer várias perguntas e análises sobre aquela ação para que a gente tenha um norte. Será que essa ação é boa? Será que ela não é? Será que vale a pena a gente olhar outra ação do setor? Enfim, é um checklist para te auxiliar na tomada de decisão. E aqui do lado, a gente, conforme as notas que a gente vai colocando, ele vem mostrando aqui também o valor, o quanto que vai ficar no final aqui a média dessa ação para daí você investir ou não, pensar em outra ação e assim por diante. Então vamos lá. A ação pertence ao novo mercado, classe de ação, ela tem tag along, o free float maior que 15%. Aí você já pode
pode ficar um pouco confuso, tá? Mas o que é tudo isso? Vamos lá, vamos com calma. Aqui no site do Investidor 10 também, a gente sempre pode voltar aqui pro início e clicar em empresa. Aqui embaixo, ele tem uma listinha, aqui ele vai explicar o que é a ação, o que ela faz, o que a empresa trabalha. Aqui alguns dados, então, de fundação dela, mas aqui tem informações sobre a empresa que são bem legais. Então, que a gente viu, quase 30 bilhões de valor do mercado, mas aqui entra a parte, então, do segmento de listagem, novo mercado. Isso aqui mostra que as normas que a empresa ela tá seguindo ali são o maior possível, seria o padrão mais elevado para que ela esteja ali listada na bolsa de maneira correta, cumprindo todas as normas, tudo direitinho. Então, novo mercado significa que também os finais aqui, a gente encontra algumas empresas que tem final 3, 4, 5, 6, 11, então pode ser uma confusão. Sempre que for novo mercado, só vai ter final 13. Isso aqui facilita também na hora de investir. Muitos investidores vêm com aquela pergunta, qual que é melhor? Final 3, final 4? Qual que é a diferença? Aqui nessa questão do novo mercado não tem isso, é final 3 e ponto. Outro ponto que a gente viu lá, o tag along, 100%. O que é isso aqui? Esse tag along é uma proteção para nós investidores. Então, quando vem tag along 100%, significa que caso venha alguma outra empresa e queira comprar a Engie, quer comprar toda a participação da Engie, nós investidores, nós vamos estar protegidos. Esse tag along de 100% protege nós de que essa outra empresa que veio aqui de fora e ofereceu, por exemplo, eu vou comprar o valor hoje da Engie tá 35. Ela vem e oferece uma compra que vai ficar no final das contas R$40 por ação. Então, se a gente tem esse tag along de 100%, como a gente vai ter que ali, a Engie ela vai passar para uma outra empresa, a gente vai receber, a gente tem o direito de receber, então, esse mesmo valor que foi negociado entre essas ações. Pode acontecer isso, mas é difícil, mas sim, é interessante que tenha sempre esse tag along, é uma proteção a mais que a gente tem. E esse free float significa o quanto das ações, a gente vê aqui, ó, número totais de papéis, 815 milhões de papéis, ou seja, são 815 açõezinhas que tem ali distribuídas na bolsa, então são várias pessoas comprando, vendendo, e dessas quase 1 bi aqui de papéis que estão sendo negociados, nós temos um free float aqui de 31%, ou seja, 31% estão ali na bolsa de valores, então tá disponível para que você, outros investidores comprem e tenham então essa participação na Engie. Isso aqui também é bom, o free float tem que ser maior do que 30. Eu coloquei aqui, por exemplo, um free float maior do que 15, então tem que ter, porque às vezes tem outras empresas que têm participação na Engie e que acabam tomando decisões ali que podem levar a empresa para uma direção que a gente não gosta tanto assim. Então, beleza, ela passou aqui em todos esses critérios, a gente pode dar uma nota 5 aqui, por exemplo, para a Engie nessa pergunta. A gente pode ir para uma segunda pergunta. A empresa reportou prejuízos no ano fiscal ou nos últimos 5 anos? Aí a gente volta lá de novo para o Investidor 10 e aqui embaixo a gente tem a parte da receita. Se a gente for olhar aqui, a receita e os lucros, a receita líquida, então tudo que chegou aqui para a empresa, e aqui embaixo essa linha em amarelo, então é o lucro líquido. Olhando então os últimos anos, essa receita ela veio crescendo, inclusive ali em 2021, 22 cresceu bastante, e o lucro aqui em 21 acabou recuando um pouco, mas depois, olha só, essa linha continuou crescendo. Então, se a gente for olhar os últimos anos, é um lucro que está crescendo. E, com certeza, a empresa não reportou nenhum tipo de prejuízo. Olhando um pouquinho também essa receita, olha só, ela atua, então, no Brasil e praticamente 90% da receita dela vem da parte de geração de energia elétrica. Então, o que é a Engie, né? Um resumo maior sobre a Engie, ela é uma empresa de geração de energia elétrica. Ela atua com as hidroelétricas, ela tem também aqueles parques eólicos e também a energia solar, né? A parte também de energia limpa. Então, grande parte, a fonte dela mesmo de receita é geração de energia elétrica. E ela tá expandindo também, comprando transmissões, linhas de transmissões de energia elétrica, que já tem aqui quase 11%. 10% seria aqui da receita total dela. Então, aqui um pouquinho sobre a receita, lucro. Sim, a empresa ela vem reportando bons valores nesses últimos 5 anos. Aqui essa outra pergunta de baixo também, ela está com lucros e receitas crescentes nos últimos 5 anos? A gente viu que sim, teve uma queda ali em 2021, depois continuou crescendo e vem seguindo uma média de crescimento bem legal. Então, 5 para ambas as perguntas aqui. E o ROI? O ROI é maior que 15%? Margem líquida é maior que 10%? Aí a gente volta lá para o Investidor 10, vamos aqui para cima e nós temos aqui embaixo a parte dos indicadores. Eu comentei sobre o ROI e sobre a margem líquida. Então, se a gente for olhar a margem líquida, está em quase 40%. O ROI também, 38%. A margem líquida é de toda a receita que a empresa tem, que a gente viu ali que vem boa parte da geração de energia e um pouco de transmissão. Então, toda essa receita que chega, tirando então os custos ali, a margem líquida, o que sobra mesmo para a empresa é em torno de 40%, o que ela transforma em lucro líquido. Então, deixa também o ROI, que é o indicador que mostra a eficiência em gerar o lucro líquido, aqui próximo de 38%, quase 39%. Então, também aqui ótimos indicadores, que até coloquei maior do que 10, maior do que 15. A empresa que está entregando quase 40%. Então, excelente aqui, nota 5 com certeza. A dívida, será que a empresa está endividada? O indicador aqui é menor do que 4. A gente pode vir aqui e temos aqui a dívida líquida dividida pelo EBITDA. Está em 2,20.
Para empresas de energia, é tolerável até um 4, mas acima disso já é uma dívida muito alta. Então, o que isso significa? Que a empresa tem dívidas, ela emite dívidas, mas geralmente as empresas emitem essas dívidas para crescer, para expandir, para continuar evoluindo. Então, é uma dívida que eu diria controlada, aqui não tem problema nenhum essa dívida aqui. Então, beleza, passou aqui também no checklist, uma nota 5. A liquidez média diária é maior que 2 milhões. Se a gente for olhar aqui, vamos voltar aqui para cima, clicamos em empresa e olha só, temos aqui novamente a mensagem aqui, vamos ver, liquidez média diária, 48 milhões de reais sendo negociados diariamente, então tem muitos investidores, pessoas, eu, você, aqui também o Free Float mostra isso, 31% de todas as ações estão ali na bolsa girando, tem uma liquidez bem alta aqui de quase 50 milhões sendo negociados diariamente, então sim, a empresa tem liquidez, então beleza, colocamos 5 aqui também, mostra que a empresa é bastante visada, bastante comprada, enfim, as pessoas estão ali sempre negociando a Engie. Ela não está em setores arriscados como varejo, aviação, turismo, educação e construção civil. Aqui eu fiz uma lista, então, de setores que eu não gosto, setores que eu ficaria longe, e a Engie, ela não tá nesses setores, então significa que ela tá num setor que não é perigoso, um setor que não é tão arriscado. Nota 5 aqui pra ela também. E aí, olhando um pouquinho, então, sobre o setor que ela tá. Esse setor de atividade da empresa é perene? Continuará forte nos próximos anos? A gente sabe que sim, o setor de energia elétrica é muito forte, e o setor de geração de energia também. Então, ela atua dentro de energia elétrica, gerando essa energia e um pouquinho ali de transmissão. Com certeza, isso vai continuar sendo requisitado. Nos próximos anos, a gente vai demandar cada vez mais energia. Então, na verdade, ela está num setor muito, muito bom mesmo, um setor perene e tranquilo para a gente investir. O histórico, ela existe há pelo menos 10 anos, está na bolsa há pelo menos 5 anos. Olhando então aqui para a Engie novamente, vamos dar uma olhadinha aqui. Ela foi fundada lá por volta de 98, então tem um bom histórico e ela também fez a estreia, seu IPO na bolsa lá em 98 também. Então, sim, ela já tem aqui uns bons anos na bolsa para ter esse histórico. Então, a gente pode investir, a gente pode olhar para o passado dela, ver tudo que aconteceu, as crises que ela já passou, já suportou. Então, sim, é uma empresa que tem histórico também. Então, nota 5 para ela. Por enquanto, tá tudo certinho aqui com a Engie. Mas vamos lá, tem alguns pontos aqui que pode dar para trás. Por exemplo, aqui, a empresa está investindo em inovação, em expansão em suas atividades. Aí a gente tem que olhar um pouquinho pro RI da empresa. O que é isso? A gente vai no Google e digita lá Engie RI, Engie, o nome da empresa, e o RI é de relacionamento com o investidor. A gente vai cair no site de relacionamento com os investidores. Então, aqui no site da Engie, a gente consegue vir aqui, por exemplo, na parte de investidores, reuniões públicas e apresentações. E aqui ela vai ter, então, algumas apresentações institucionais, entre outros resultados que ela vai mostrando. E aí a gente tem, por exemplo, esse documento aqui, um PDF que é feito pela Engie, mostrando, então, tudo que a empresa tem, o que ela está fazendo, quais são os planos, o que está em projeto de construção, expansão. E aqui já de cara, ela traz então esses destaques. Por exemplo, a companhia, ela foi vitoriosa num leilão de transmissão aqui da ANEEL, foi em fevereiro aqui de 2024, então ela adquiriu esse lote 1 e, enfim, foi um grande valor que ela foi colocado ali, ela tá aumentando, expandindo então essa parte de linhas de transmissão. Também tem aqui, nessa parte ela diz que 50 aerogeradores, então essas torres aqui gerando energia eólica no conjunto eólico Serra do Assuruá, na Bahia. Então elas entraram em operação antecipada, ou seja, tá lá em construção, mas 50 delas já começaram a operar. Opa, beleza, então já começa a gerar energia, já começa a gerar grana para a empresa. Então ela tá sempre expandindo. Se a gente for olhar aqui esse documento, você vai ver que tem todos os projetos que estão em construção, expansão e assim por diante. Então aqui também, a 24 de outubro, entrou a operação em teste, primeira usina de conjunto fotovoltaico. Então assim você pode ver aqui todos os itens em detalhes aqui, mas sim, é uma empresa que ela tem, com certeza, aqui a gente consegue ver todos o portfólio então dela, por exemplo, todos esses pontos aqui mais azulzinhos forte aqui, são todas as hidrelétricas, que é o carro-chefe dela. Então, boa parte estão nas hidrelétricas, mas ela também tem então essa energia complementar que eles colocam aqui, que é boa parte então energia eólica, energia solar e assim as torres aqui de transmissões também, então as linhas de transmissão, tá tudo aqui para você dar uma olhadinha. Olhando então aqui pro checklist, sim, é uma empresa que ela tá sempre buscando expandir, crescer, a gente consegue ver isso bem claramente. A empresa possui vantagens competitivas frente a outros concorrentes. Eu diria que sim, a Engie, um dos pontos fortes dela, inclusive, é que ela é uma empresa totalmente privada. Se a gente for olhar para o setor de energia elétrica, a gente vai encontrar várias estatais. Então, por exemplo, a CEMIG. A CEMIG é uma empresa, companhia energética de Minas Gerais. Então, tem lá o estado de Minas por trás. A Copel é o estado do Paraná. Então, tem lá o estado do Paraná por trás. E assim vai indo. Então, várias ações de energia, principalmente, como é uma utilidade pública, é algo que está muito relacionado ao estado. Então,
A Engie, o que me traz, assim, como um grande ponto forte, além de ser uma grande geradora de energia mesmo, uma das maiores do Brasil, ela tem esse ponto de que não sofre tanto interferência do Estado. Claro que se vier alguma taxação nova, no sentido de, vamos tarifar a energia elétrica, vamos aumentar o preço da energia, isso vai afetar todo mundo, mas ela não tem isso, ela acaba sendo um pouquinho mais segura, entre aspas, aqui, por não ter esse Estado por trás. Então, beleza, pra mim esse é um dos pontos positivos, né, as vantagens competitivas que ela tem outros pontos também, é uma grande geradora de energia elétrica mesmo. Indo pro próximo item aqui do checklist, a empresa passou por algum escândalo ou notícia negativa nos últimos anos. O que eu costumo fazer? Eu coloco no Google, por exemplo, Engie Brasil, a Engie, o código, e escândalo, enfim, pesquiso alguma notícia que traga algo que fale se a empresa passou por algo, né, sofreu com alguma coisa. E recentemente não, a empresa não tem nada, mas se você continuar olhando aqui, você vai ver que tem alguma coisinha ali que fala sobre a Engie, ela foi mencionada lá na história do Lava Jato, então lá atrás, lá por 2017, 2016, lá aconteceu sim. Ela passou por um escândalozinho assim, não deu em nada, na verdade a Engie, se a gente for olhar até pro gráfico, isso foi lá em 2017, então se a gente for olhar lá em 17, que ela teve uma queda quando teve essas falas, isso, mas depois ela se recuperou, a empresa provou que não tinha nada, enfim, ela seguiu com a sua vida tranquilamente. Então, assim, tem uma mancha ali na história dela. E a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu ali por trás. Então a gente tem que olhar com mais cautela, mas depois disso nunca mais se falou, não teve mais notícia nenhuma sobre isso. No geral, são todas notícias positivas. Então, tem uma mancha ali. Aí é um ponto que você tem que abrir uma atenção. Então, a empresa passou por algum escândalo? Eu diria que botaria um número 3 aqui, vamos botar um valor mais para baixo, porque sim, teve o nome mencionado. Aí tem que se aprofundar mais para ver o que de fato aconteceu ali. Os diretores da empresa possuem bom histórico, são capacitados. Aqui a gente consegue ver então no site de relacionamento também da Engie. E nós temos aqui a parte de Engie, também aqui o comitê, então ele tem toda a parte aqui que ele comenta, olha só, coloca todos os, aqui embaixo tem a diretoria, então tem todos os diretores, diretor financeiro, diretor, CEO, enfim, todos os nomes estão aqui, você pode olhar um por um e ver a capacitação, enfim, o que a pessoa ela é, por exemplo, aqui formada em economia, enfim, tem todo o currículo de cada um dos diretores, de cada uma das pessoas que compõem ali o conselho da Engie. Então, sim, a empresa, ela cuida bastante disso e os diretores são, sim, capacitados. Possui risco de governança, risco estatal. Aqui é aquele ponto que eu comentei antes, é um dos pontos fortes dela, que não, ela não tem tanto, sim, esse risco estatal como outras empresas de energia. Então, tem o setor de energia que pode sofrer alguma interferência do Estado, mas a empresa em si, não. Ela tá livre disso. Então, beleza, passou aqui com nota 5. Como está o histórico de dividendos da empresa? Faz recompra de ações? Bom, aqui a gente pode olhar, então, no site do Investidor 10, olhando lá para a parte dos dividendos. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente viu que a média de dividendos nos últimos 5 anos tem ficado aqui próximo de 6. Alguns anos pagou 7, outros 6, mas ela tá aqui em torno de 6 e 7. Ela já pagou bastante lá atrás e teve alguns anos aqui que ela teve que recuar. O que acontece é que a empresa, de tempos em tempos, ela precisa pegar o dinheiro, o lucro dela e reinvestir nela própria para também participar de leilões, por exemplo, fazer compra então daquelas linhas de transmissões, renovar alguns leilões para que ela continue utilizando, né, ter essa concessão para ela trabalhar com a energia elétrica. Então, de tempos em tempos, ela passa por esses momentos que ela diminui os dividendos para reinvestir, para daí colher os frutos mais para frente e daí distribuir novamente bons dividendos. Então ela vai passando sempre por isso, a gente consegue ver o payout dela. No momento o payout está para baixo. O payout está lá embaixo, o payout ele mostra o quanto que é distribuído de dividendos. E todo o lucro da empresa, o lucro líquido, o quanto que vai para nós acionistas. Então nesse momento está lá para baixo, porque ela está passando por esse momento novamente de reinvestir, de participar desses leilões, mas depois então tende a subir. Então olha só, tende a ter esses momentos de baixa, de alta, baixa, alta. Depois ela tá plantando agora, depois ela vai começar a colher os frutos e depois pagar bons dividendos para nós. Então tem esses momentos, ela não é aquele pagamento recorrente ali certinho, bonitinho ali, um alto dividendo. Então eu colocaria aqui, por exemplo, um 4, um 3. Ela é uma boa pagadora de dividendos, mas tem esses momentos que ela vai oscilando. Aí a gente tem que sempre ir olhando para a empresa um pouco mais, com uma visão mais de longo prazo. Então eu colocaria aqui, por exemplo, vamos colocar um 3 aqui também nesse ponto dos dividendos. Poderia ser um pouquinho melhor, poderia ser um pouquinho mais previsível
previsível esses dividendos. Você consegue entender como a empresa ganha dinheiro, explicar de maneira simples? Sim, a gente viu então que a empresa ela trabalha ali principalmente com as hidrelétricas, gerando a energia elétrica. Depois, então, de gerada essa energia, ela faz a venda da energia. Então, tem também aquela parte dos parques eólicos, energia solar. E também ali ela está entrando agora nesse mercado de transmissão de energia, que são aquelas grandes torres que ela vai transmitir, então, naquelas linhas de transmissão. É aqui que é a grande receita da empresa, né? A gente tem esse gráfico aqui no Investidor 10 que é bem legal de ver, que ele mostra justamente, então, aqui toda a parte da receita que a empresa tem. Então, sim, eu diria que não é um setor complexo porque a gente não entende o que a empresa faz. O ciclo econômico do Brasil e mundo são favoráveis para a empresa? Aqui eu diria que não, vamos colocar um 3, porque o ciclo do Brasil aqui está no momento ruim. Nós vivemos um momento de inflação alta, taxa Selic alta, então os juros estão lá em cima, indo para 15%, inflação tende a continuar alta, isso tudo meio que dá uma estagnada na economia como um todo, nas ações como um todo. O setor de energia também sofre com esses juros elevados, com certeza. Então, no momento econômico do Brasil não é tão favorável, mas também não é um problema ali, digamos assim, da empresa, mas sim um momento da economia como um todo aqui no nosso país. A empresa não sofre com nenhum fator econômico externo, como Estados Unidos e China. Aqui temos algumas empresas, como por exemplo a Vale. A Vale é uma empresa que depende muito da China. Conforme a China importa o minério de ferro, a Vale ela vai exportando, ela vai conseguindo mais grana. Também conforme o dólar vai estar mais alto, mais baixo, essas empresas de commodities, elas acabam oscilando mais e dependem mais de fora. A gente viu que a receita da Engie é totalmente Brasil, tá aqui, ó, atuando dentro do Brasil. Então, ela não tem essa dependência de fora. Então, também uma nota 5 aqui para ela. O seu histórico supera a inflação, o Selic, o Ibov. E, bom, aqui tem essa parte que ele compara, então, o desempenho da Engie com outros índices. Aqui, por exemplo, o Ibov tá em azulzinho aqui. Então, ele acabou perdendo aqui com essa queda desses últimos meses aqui. Acabou que o desempenho foi negativo aqui da Engie, comparado, inclusive, com o Ibov. Se a gente colocar, por exemplo, o CDI ficou muito elevado nesses últimos 5 anos. Então, o CDI matou a pau aqui a Engie. Então, quem investiu na Engie ganhou ali um -9. E quem investiu no CDI acabou tendo aqui 50%. Claro que esses momentos vão se invertendo. A inflação também ficou alta. Mas a questão é, quando os juros começarem a baixar, aqui a Engie, o Ibov, toda a bolsa, todas as ações, no geral, elas vão subir novamente e vão ficar para cima. Então, no longo prazo, a tendência é que as ações sempre superem o CDI, o Ibov, inclusive. O Ibov tem uma média, ele tem várias ações, tem pesos muito desiguais, então acaba que fica um pouco desnivelado, né? Mas temos aqui a Engie, ela não foi tão boa assim comparada a outros índices aqui nesses últimos 5 anos. A gente quer ampliar um pouco mais o leque também, mas vamos colocar aqui uma nota 2 para ela, que não foi legal. Ela perdeu para esses outros índices aqui. Claro, o cenário econômico também não está ajudando. Nos últimos anos a gente viu que a inflação e principalmente os juros foram lá para cima, o que derrubou, e a bolsa nossa tá andando de lado e ela tá ali e não vai para frente. A gente tem aquele sentimento que as ações não vão para frente. Mas lembra que eu te falei que a Engie ela já teve aqui um crescimento aqui desde o início lá de mais de 1000%. Quando esse cenário se inverter, aí ela tende a ter esse ganho de novo crescente aqui para os próximos anos. É isso que a gente espera também, que a ação sempre continue crescendo aqui ano após ano. Mas, vamos lá, botar uma nota 2 aqui que ela não passou. Aí entra a parte do preço teto de Bazin, eu também uso o preço teto projetivo e também a fórmula do Graham. Aqui embaixo, aqui na planilha, então essa aqui eu vou deixar na comunidade, quem for membro ali da comunidade vai ter todo o acesso, vai conseguir fazer todo o estudo, colocar outras ações para ver o preço teto, o preço máximo que eu vou pagar na Engie. Então, segundo o preço teto de Bazin, aqui do livro do Faça Fortuna com Ações, antes que seja tarde, nós temos aqui então a fórmula do Bazin, utilizando o método dele, então colocando aqui, olhando para os dividendos passados da Engie, os últimos 5 anos, a gente consegue projetar então um preço teto para a Engie. Então o máximo que eu deveria pagar na Engie seria R$37, esperando aqui 6%, 6,5% de dividendo. Então 37 seria o preço máximo, hoje ela tá 35, tá ok pra gente comprar. Ainda temos margem de segurança para comprar a Engie. Olhando o preço teto projetivo, que aqui a gente olha pensando um pouco mais para frente, a gente projeta, faz projeção para o futuro, a gente encontra aqui, por exemplo, o preço teto em R$36. Então também 36, 37, ainda tem uma margem de segurança, mas tá baixa. Olhando o preço justo, aqui o modelo, então, a fórmula de Graham, que é utilizada, então, esse é o mentor do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Nós temos aqui, então, o mentor dele, utilizando o método, né, a fórmula de Graham, a gente tem aqui o valor próximo de 39, 38, 39. Então, hoje ainda assim teríamos uma margem de segurança para comprar
a Engie. Voltando então aqui para nossa planilha, na parte do checklist, sim, ela passou então, né? Nós vemos que a Engie ela passou com o preço teto de Bazin, então ela tá em torno de 35, ela passou aqui no preço teto de Bazin, no preço projetivo, aqui nos próximos anos, aqui é uma tendência de ter um pouquinho menos ali, mas também passou, vou botar uma nota 4, e o preço justo de Graham tá lá em 39, praticamente também passou, então a gente tem margem de segurança para comprar a ação. Aí a gente chega no resultado final, então, por exemplo, ela tem vários e vários pontos positivos, uma média aqui ficou em 4,55 e depois a gente tem que tomar a decisão. Vale a pena a gente investir na Engie ou não? Aqui pro histórico também, o gráfico dela, né, a gente se aproximar um pouquinho mais, a gente viu que desde ali de 2018, 19, teve um crescimento muito absurdo aqui na Engie. Então, ali a gente teve momentos em que a ação subiu 100% aqui em questão de 1 ano e meio. Então, ela cresceu demais. Depois disso, a ação ficou meio que andando de lado. Nós temos aqui, veio a pandemia, ela caiu um monte, depois subiu e ficou andando de lado. Se a gente for olhar hoje, a gente tá no mesmo patamar que a gente estaria lá em 2019, lá na metade de 2019. Então a gente compra hoje a Engie, olha só a queda recente que ela teve, ela bateu um topo ali, depois caiu aqui cerca de 23, 24%. Então a Engie teve essa queda grande, o que pode abrir uma janela, uma oportunidade pra gente comprar. Quando a gente tem essas ações que estão oscilando, não estão indo muito pra frente, é bom que a gente entre sempre com margem de segurança. Por isso que nós temos então o checklist do preço teto projetivo. Então por isso que é sempre bom a gente olhar para o preço teto projetivo, preço justo, para que a gente tenha ali margem de segurança para fazer as compras. Então, uma análise final aqui então sobre a Engie, sobre a minha opinião, vale a pena investir nela ou não nesse momento? A gente tem que olhar para os pontos negativos aqui. A gente viu que nos últimos 5 anos ela teve um desempenho ruim. Ela perdeu para a inflação, ela perdeu para o CDI, inclusive para o Ibov, ficou ali no 0 a 0. Então a gente viu que a Engie nos últimos 5 anos andou de lado, caiu, não foi legal. Mas olhando para o histórico maior dela, sim, ela teve um desempenho bom. Então, olhando também que o cenário econômico aqui, nota 3 porque a gente colocou, o cenário econômico do Brasil não está favorável, o que pode estar derrubando as ações nesse momento. Também o histórico de dividendos dela, ela está passando por esse momento que ela está distribuindo ali, fazendo participação nesses leilões, diminuiu o payout dela nos últimos meses. Então, isso pode representar, então, um momento de baixa da ação, um momento bom para a gente entrar, para a gente investir. Como a gente investe pensando no longo prazo, a gente está olhando para uma empresa que a gente vai ter em carteira para os próximos 20, 30 anos, eu considero que sim, vale a pena a gente investir na Engie. E aqui eu sempre coloco, então, o motivo. Por que eu decidi investir na Engie? Quais são os motivos que me levaram a investir nela? Eu coloquei aqui, por exemplo, quero que você também escreva. Sempre faça a sua análise e escreva os motivos. Por que você está investindo naquela ação ou por que de você não investir naquela ação. Então, ao meu ver, eu vou investir na Engie porque ela é uma das principais geradoras de energia elétrica do Brasil, possui uma gestão totalmente privada, então não tem interferência do Estado. O foco dela está na parte das usinas hidrelétricas, mas também tem a energia renovável, energia limpa, com a parte de energia eólica e solar. Ela atua, então, 90% com geração, uma empresa focada em geração, mas que também está indo para a área de transmissão, que também é um subsetor de energia que é bom, que tem boa margem líquida, bons lucros que ela pode obter ali também. Enfim, a empresa ela é sólida, uma empresa que tem histórico bom de pagamentos. A gente viu que ao longo dos anos ela sempre veio pagando dividendos para nós, dá aquela oscilada, mas sim, ela paga dividendos constantes para nós. Isso é sempre bom que a gente invista numa empresa que é pagadora de dividendos. Ela tem margem líquida, eficiência em gerar lucro líquido gigantes. Então ela é uma empresa que trabalha e tá direitinha, ela tá indo ali bem alinhada, gerando esse lucro líquido para nós. E bom, os pontos de atenção que eu coloquei é esse cenário econômico que a gente tá vivendo, as ações, bolsa em queda, e principalmente esses momentos a Engie ela tá oscilando demais. Então a gente viu aqui, por exemplo, que acaba que ela cai bastante, depois sobe, cai. Então é importante que a gente sempre entre nesses momentos de baixa pra gente ter margem de segurança, pra gente comprar ela em momentos bons, oportunos, pra gente não ser pego de surpresa aqui e ela continuar caindo. Eu acredito que daqui pra frente ela vai voltar, ela tá tendo lucro, ela tá crescendo, uma empresa não tem nada ali que represente, assim, algo que represente essa queda tão grande ou que indique que ela vai continuar caindo daqui pra frente. Então, claro, no curto prazo tudo pode acontecer, os juros podem ir lá pra cima novamente, já estão subindo, pode subir mais ainda, isso tudo pode ir derrubando, mas pro longo prazo eu vejo ela assim como sendo uma excelente empresa, uma boa empresa pra gente investir, mas a gente tem que sempre olhar pro preço teto, preço projetivo, preço de Graham, preço justo, pra gente não entrar em momentos ruins, porque aí a gente vai estar sempre ali sofrendo um pouco com aquela variação ali no curto, médio prazo da ação. Então é interessante que a gente sempre compre em momentos oportunos, compre enquanto ela tá em queda, para colher os frutos lá na frente depois, além dos dividendos que ela vem pagando, também a valorização da ação
no longo prazo. Então essa foi a minha análise fundamentalista. Claro que você tá aqui, né, você pode discordar, você pode escrever aqui nos comentários, você acha que teve pontos aqui que você não gostou, que você não investiria por tal e tal motivo, e deixa aqui embaixo, vamos trocando uma ideia. A ideia de você mostrar a tua opinião também é que a gente sempre vai evoluindo, que a gente sempre vai trocando ideia, aprendendo e evoluindo. Então, me deixa aqui embaixo nos comentários o que você tá fazendo também. Você acha que é uma oportunidade de comprar ou não? Vai ficar de fora, vai ficar olhando aqui pra Engie. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui embaixo também e deixa seu like, me ajuda a crescer no YouTube. E se esse vídeo agregou valor pra você, se você aprendeu, se você olhou ali como que você pode fazer uma análise fundamentalista mais aprofundada, um estudo melhor sobre uma ação, cara, pega esse vídeo, manda pra algum amigo, manda pra algum familiar ali que também tá estudando, que tá aprendendo sobre ações, como montar uma carteira de investimentos. Tenho certeza que vai ajudar demais. E vou deixar aqui do lado, então, o vídeo onde eu faço a compra da Engie, de fato, na carteira da Aurora. Lá eu mostro ali o passo a passo pra gente fazer essa compra e também vou deixar a playlist da carteira da Aurora, que ali a gente tá investindo, então, R$300 desde janeiro de 2024 até agora. Dá uma olhadinha ali. Meu, muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!